E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Vamos estudar então mais um pouquinho de língua portuguesa e hoje falaremos aqui, pessoal, de uma dúvida aí que é muito comum, mas muito comum mesmo entre as pessoas que estudam língua portuguesa, acerca do que é morfologia e o que é sintaxe. Então vamos falar de uma maneira bem objetiva, bem direta, para que você não fique mais nessa dúvida, tá? Acerca dessas duas coisinhas. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa só o prof ajeitar aqui o material, beleza, vamos lá. Gente, olha só, quando a gente vai estudar a língua portuguesa, nós temos vários campos de estudo da língua portuguesa, tá? Então, nós temos a morfologia, nós temos a sintaxe, nós temos a semântica, enfim. Quando a gente fala, né, de morfologia e sintaxe, na verdade, hoje em dia tem um conceito mais amplo ainda, que é o tal do morfossintático, né? A análise morfossintática, que nada mais é que uma mescla dessas duas coisas. Uma mescla da morfologia e da sintaxe, porque, na verdade, para que eu entenda a sintaxe, eu preciso dominar a morfologia, tá? Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Que a língua portuguesa a gente estuda como se fosse, né, um quebra-cabeças, que tu vai colocando uma pecinha, depois vai colocando outra, ou então como se tu estivesse subindo uma escadinha. E aí, para subir essa escada, primeiro, tu não pode pular degrau algum, tem que ir pelo primeiro degrauzinho, depois o segundo degrau, e assim vai, tá? Na análise dessas duas partes, da morfologia e da sintaxe, eu diria para você que a morfologia é o primeiro degrau, tá? E a sintaxe viria logo após. Porque para que eu possa ter uma boa compreensão, um bom entendimento da sintaxe, eu preciso dominar a morfologia. Prof, como assim? Vamos lá, sem ficar enrolando e com coisa muito técnica aqui, vamos trabalhar de uma maneira bem objetiva, tá? Olha só. O que é a morfologia, tá, pessoal? A morfologia diz respeito à classificação das palavras de acordo com suas características. Olha só, ó, a classificação das palavras de acordo com suas características. Eu ainda colocaria aqui, ó, para ficar ainda melhor, vamos pegar assim, ó, origem. Como assim, Dani? Origem, tá? Ó, por exemplo, eu pego a palavra gato. A palavra gato, ela vem na sua origem para indicar o quê? Ah, para indicar uma pessoa que é muito linda, maravilhosa, Dani, eu digo, nossa, ele é um gato. Ó, tá viajando já, tá viajando. Não, né? Na origem, essa palavrinha vem para dar nome. Nome a um animalzinho, a um bichinho, sim ou não? Sim, então é disso que a gente está falando. Gato é um substantivo. Por quê? Porque quais são as características dessa palavra? É justamente nomear um ser. É isso que a gente chama de morfologia. Morfologia é basicamente o estudo das classes gramaticais. Claro que tem uma parte que estuda também o processo de formação de palavras, mas não vamos falar disso agora, tá? Então, olha só, percebe? Gato não é adjetivo, coisa alguma, né? Claro que eu sei que no dia a dia, coloquialmente, a gente passou a utilizar dessa forma, mas gato é um substantivo. E substantivo é uma classe gramatical. E substantivo está dentro daquilo que nós chamamos de morfologia. Tá entendendo? Olha só. Então, Dani, quer dizer que a morfologia, ela vai me dizer se a palavra é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, uma preposição, etc. Exatamente. São aquelas famosas 10 classes gramaticais, que nós temos algumas variáveis, outras invariáveis. Então, a morfologia trabalha praticamente com classes gramaticais. De novo, eu sei porque senão depois alguém vai dizer, vai colocar um comentário, ai, Dani, a morfologia não é só classe gramatical, também é processo de formação de palavras e, né, estrutura das palavras. Legal, verdade, também, mas vamos trabalhar primeiramente falando das classes gramaticais, tranquilo? Agora, a sintaxe, pessoal, a sintaxe, ela já não vai, claro que de uma certa forma, ela leva em consideração o que é aquela palavra e as características dela, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, mas ela está preocupada muito mais com a disposição e com o emprego, a função dentro de uma estrutura oracional. Então, a partir do momento que eu pego um grupo de palavras e coloco dentro de uma estrutura oracional, dentro de uma oração, dentro de uma frase com verbo. Lembra, gente, olha só, já vamos pegar esse conceito aqui, ó, que as pessoas às vezes se perdem. O que é uma oração, Dani? Oração é uma frase com verbo ou com uma locução verbal. Então, a partir do momento que eu tenho uma oração, a análise
que eu posso agora passar a fazer chama-se análise sintática. Eu posso seguir fazendo uma análise morfológica? Posso, mas aí eu não estou ligando muito para o papel daquelas palavras dentro da oração, tá? Não, eu estou analisando de uma maneira isolada, independente do mundo. Eu já vou mostrar isso aqui para você de uma maneira prática, tá? Mas assim, ó, lembra que a sintaxe, a gente pode pensar que ela surge a partir do momento que nós estamos diante de uma oração. Então, lembra disso, que é uma frase com verbo. Então, olha só, vamos lá. Qual é o conceito de frase? O que é frase? Frase é qualquer enunciado com sentido. O que é oração? Oração é qualquer frase com verbo. Então, Dani, quer dizer que se eu pegasse isso aqui, ó, fogo, isso é uma frase. Sim, porque tem sentido. Agora, não é uma oração, porque não tem verbo. Então, se eu pedisse para você aqui, ó, faça uma análise sintática de fogo para mim, não pode. Por quê? Porque eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Eu só posso fazer uma análise sintática a partir do momento que eu tenho oração. Ou seja, uma frase com verbo. Tranquilo? E aí, a partir desse momento, quem vai definir, por exemplo, a concordância do verbo, vai dizer, olha, esse verbo tem que ir para o plural, esse verbo tem que permanecer no singular. A regência, olha, o complemento desse verbo pede uma preposição, olha, o complemento desse verbo não pede preposição. E a sua posição dentro, né, da estrutura oracional, quem define isso é justamente aquilo que nós chamamos de sintaxe, a análise sintática. Tranquilo, gente? Então, ó, define a função, concordância, regência, e a posição, ordem direta da oração. Aqui, por exemplo, a ordem direta, sujeito, verbo e complemento, das palavras e expressões em um período, tá? Dani, o que é o período? O período, pessoal, vamos lá, ele se divide em período simples e período composto. Período simples é aquele que tem uma oração. Período composto é aquele que tem duas ou mais. Tranquilo? Vamos passar para a prática? Vamos ver na prática qual é, de fato, a diferença de morfologia e sintaxe? Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, eu vou fazer aqui, então, uma análise morfológica. Olha que legal. Análise morfológica, eu tenho o, eu tenho incrível, eu tenho Hulk, eu tenho alegremente. Ó, tu viu que eu estou isolando todas as palavras? Eu tenho comprou, eu não quero saber qual é a relação do comprou com alegremente, do alegremente com o Hulk, do Hulk com o incrível, do incrível com o... Não, dane-se. Aqui é cada um por si, negócio individualista pra caramba, né? Ó, brinquedo, aqui o brinquedo saiu maiúsculo, pessoal, provavelmente eu dei um enter ali, né? Tenha dado um enter, mas não tem problema, coloca minúsculo ali, tá? Um brinquedo, o seu e filho, tá? Então, o que eu fiz? Isolei todas as palavras, dane-se o contexto, tá? E aí, olha só, eu vou analisar a partir de suas características. Para que serve o o? Para determinar um substantivo, certo? Isso aqui é o que a gente chama de artigo. Incrível indica uma característica de um substantivo, né? Isso aqui é o que nós chamamos de adjetivo. Hulk é um nome próprio, ou seja, um substantivo próprio. Alegremente indica o modo, a maneira como ele comprou. Então, isso aqui é um advérbio de modo. Comprou é um verbo, né, pessoal? Um verbo no pretérito perfeito do indicativo. O aqui, né, pessoal, é um artigo indefinido. Depois nós temos brinquedo. Brinquedo é um substantivo, né? Um substantivo comum. Depois nós temos para, que é uma preposição. Nós temos seu, que é um pronome possessivo. E nós temos filho, que é um substantivo, também um substantivo comum. Então percebam, olha só, tudo isso aqui, tá? Essas classes gramaticais, a classe a que pertence uma determinada palavra, nós chamamos esse estudo de estudo morfológico, de morfologia. Tranquilo? Agora, olha a diferença, tá? Vamos ver, tá? Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? E vou fazer agora uma análise morfológica. Deixa eu só acatar minha borrachinha aqui. Só um minutinho. Peraí. Tá pensando que? Peraí. Acabei de assassinar a música da nossa querida Ivete Sangalo. É da Ivete, né? Se eu não me engano, essa música. Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Momento, professor apanhando a tecnologia. É que eu não quero apagar tudo, porque senão vai tirar as minhas anotações ali
do quadro ao lado, tá, pessoal? Perfeito, fechou? Então, passamos à análise morfológica e agora vamos fazer uma análise sintática, tá? Primeiramente, eu posso fazer uma análise sintática aqui, pessoal? Sim, posso, porque olha só, eu tenho dentro dessa estrutura, dentro dessa frase, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, é porque eu estou diante de uma oração. E aí, agora sim, agora surge aquilo que a gente chama de análise sintática. Então, o que eu quero analisar agora? Agora eu quero analisar o papel desempenhado por uma palavra ou por um grupo de palavras dentro da minha estrutura oracional. Só que olha que interessante, né? A oração, ela só existe a partir do momento que nós temos o quê? Um verbo. E aí você vai perceber a importância desse cara dentro da análise sintática. Porque a sintaxe só existe a partir do momento que nós temos um verbo, ou seja, nós temos uma oração. Legal, né? Então você vai ver que a maioria das coisas aqui giram em torno dele, desse verbo. A parte de predicação, né? A classificação do predicado e assim vai. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Se eu te perguntasse quem é que comprou um brinquedo, vamos de novo deixar minúsculo aqui, ó. Quem é que comprou um brinquedo para seu filho? Resposta: um incrível Hulk. Todas essas três palavrinhas aqui, dentro dessa estrutura oracional, desempenham um papel. Qual é o papel? Dizer para mim quem é que pratica a ação do verbo. A isso, sintaticamente falando, nós damos o nome de sujeito. Viu a diferença? Agora, essas três palavrinhas juntas aqui estão indicando um determinado valor para a minha estrutura oracional, para o meu verbo. Olha, quem pratica a ação do verbo, pelo menos grosseiramente falando, nós chamamos de sujeito da oração. Fechou? Muito bem. Aí nós temos aqui o alegremente. O alegremente, sozinho, indica a maneira, o modo. Isso aqui a gente chama de circunstância. Tudo aquilo que tem valor circunstancial na análise sintática, nós vamos chamar, pessoal, de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Depois, nós temos o verbo, que também, é evidente, tem muita importância. Mas aqui, diferente da análise morfológica, que a gente analisa o modo e o tempo, aqui a gente analisa a transitividade do verbo. No caso, aqui o verbo comprar, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, famoso VTDI. Por que isso, Dani? Porque ele vai pedir dois complementos para ele. Olha só, primeiro, ele comprou o quê? Um brinquedo. Isso aqui, pessoal, esse complemento do verbo que não é introduzido por preposição, na sintaxe nós chamamos de objeto direto. Já esse segundo complemento, ó, ele comprou para quem? Para seu filho. É um complemento verbal introduzido por uma preposição. A isso nós damos o nome de objeto indireto. Ou seja, viram como eu falei ali, ó, objeto indireto. Qual é a diferença de objeto indireto para direto? O objeto indireto é introduzido por uma preposição, o direto não. Então, percebam que o meu estudo de morfologia de classes gramaticais vai me auxiliar também na compreensão das funções sintáticas, tá? Dani, tem mais alguma que ficou faltando aqui? Tem o ozinho lá dentro do sujeito e o incrível também dentro do sujeito, que são adjuntos adnominais. Eu acabei não colocando, peguei aqui só para fazer uma análise mais simplória, digamos assim. Tranquilo, pessoal? Então, são basicamente essas diferenças entre morfologia e sintaxe. Morfologia, tu vai ter ali as palavras analisadas de uma forma isolada a partir de suas características, as classes gramaticais. E já a análise sintática, ela passa a existir a partir do momento que a minha frase tem um verbo, ou seja, a minha frase nada mais é que uma oração. A partir desse momento, eu começo a analisar qual é o papel de uma palavra ou de um grupo de palavras em torno daquele verbo, né? Quem pratica a ação do verbo, os complementos do verbo, valores circunstanciais, etc, etc, etc. Tá bom? Espero que você tenha entendido aí a principal diferença entre morfologia e sintaxe. Tá bom? Se possível, deixa um joinha aí no nosso vídeo, compartilha com os teus amigos e não esquece de te inscrever aqui no nosso canal. Beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!